preocupem que não faremos como na semana passada o apóstolo Paulo que pregou um dia inteiro. Então, vendo que o horário está adiantado, a gente para. Mas eu acho que dá sim. Então, Ageu, depois de Sofonias, se for ajudar. Esperar os irmãos abrirem que eu estou lembrando coisa da gente. Vamos aguardar só um pouquinho ali, a mídia está avisando. Glória a Deus. Ótimo, amém. Ageu, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 9 e depois nós continuamos a leitura. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Só até aqui, vamos orar e depois nós continuamos a leitura. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus. Que não sejam apenas, Senhor, palavras humanas jogadas ao vento, mas que o Teu Espírito Santo verdadeiramente traga a nós a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra, que nos transforma, que nos regenera, Senhor. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse pequeno livro do profeta Ageu, que faz parte dos que nós chamamos de profetas menores, não por serem menores em importância, mas porque os livros geralmente são mais curtos. Embora seja um livro apenas de 2 capítulos, foi um profeta muito importante, principalmente para o seu tempo. Porque é diferente da maioria dos profetas menores e dos profetas que nós lemos, né, nos livros, até dos profetas maiores e menores, ele não foi do período antes, né, da escravidão do povo pelo Império da Babilônia. Que geralmente nós vemos, né, os profetas, Isaías muitos anos atrás, mas também Jeremias, que sempre apontavam: olha, por causa do pecado, por causa das transgressões, o Senhor vai enviar um castigo. Não, Ageu ele vem um período depois. Ele vem depois que o povo volta novamente para a sua terra de origem. Então, o povo de Israel conseguiu um grande milagre que veio das mãos do Senhor, e já havia sido predito isso, e o imperador os liberta do seu cativeiro e permite que eles voltem à sua terra. Não somente permite, como custeia a reconstrução.
E dentro desse período de reconstrução de Israel, nós vamos ter Neemias, nós vamos ter Esdras, que é onde se passa a maioria desses sermões. Então, esse período de reconstrução, ele foi um período, obviamente, milagroso, porque Deus moveu tudo para que o povo voltasse para a sua terra, inclusive deu os recursos necessários para que eles a reconstruíssem, mas também foi um período de muita dificuldade. Por quê? 70 anos fora da terra, muitas famílias já haviam se reestruturado nas outras nações e não quiseram voltar. Nós vemos que apenas 50 mil voltam. E desses 50 mil voltam um povo totalmente arrasado, pessoas que não têm absolutamente nada numa terra totalmente arrasada. Já havia havido também misturas de outros povos ali, daí vem os samaritanos, que a gente vai ver lá em Jesus, que é um povo desprezado pelos judeus. Então, essa volta para a terra prometida, milagrosa pelas mãos de Deus, ela traz também as suas dificuldades. Mas nós vemos que Deus vai suprindo esse povo e as dificuldades vão sendo vencidas. E o título dessa mensagem, embora vai ser a ideia é fazer uma exposição completa do livro, falar para nós um pouco sobre a estagnação espiritual, que muitas vezes vem sobre nós. O povo de Israel, nesse processo de reconstrução da sua nação, começou a ter esses problemas. O primeiro problema que nós vamos ser apresentados aqui é que eles se descuidaram da reconstrução do templo. Eles focaram nas suas vidas particulares, na reconstrução das suas casas, na reconstrução das cidades, e o templo ficou para trás. Aqui em Ageu nós vamos ver 4 sermões, 4 resumos de sermões que ele foi dando ao povo durante esse período. Então o capítulo 1, ele foca nesse primeiro sermão. Se nós formos botar aqui um tema para ele, Ageu estaria falando sobre prioridades. E é o que nós vimos aqui. O povo de Israel estava dando mais prioridade a reconstruir suas casas, a reconstruir suas cidades, do que a reconstruir o templo do Senhor, que foi de fato o motivo para o qual Deus havia os libertado, os mandado para lá e mandado os recursos. Então a vida pessoal, a vida secular, a vida particular estava tendo mais prioridade do que a sua responsabilidade espiritual para com o Senhor. E o que nós podemos tirar de ensino disso? Vamos voltar à palavra de Deus. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O que nos causa, muitas das vezes, uma estagnação espiritual primeiramente, não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus nunca é prioridade. A prioridade sempre é a nossa própria casa, a nossa própria família, e o tempo gasto, as forças investidas, são sempre em prol da vida pessoal e nunca em prol do espiritual. Vamos ver. Casas de fino acabamento, ou seja, não havia falta, a princípio, de material ou de recursos. As casas estavam muito bem feitas, as casas estavam muito bem arrumadas. O que faltava então? Faltava tempo? É a primeira coisa que eles falam: ainda não é tempo de construirmos a casa do Senhor. Como assim ainda não é tempo? Estão falando: olha, primeiro vamos construir nossas casas, primeiro vamos reestruturar nossas cidades, depois, com o tempo que sobrar, nós dedicamos ao templo do Senhor. Se formos trazer para as nossas vidas pessoais, não é muito diferente do que nós passamos hoje, não é verdade? Muitas das vezes nós empregamos todo o nosso tempo na nossa casa, com os nossos afazeres, e sempre deixamos a obra do Senhor para depois. Depois, quando eu organizar a minha vida, depois, quando eu resolver essa situação, depois, quando tiver paz, quando tiver tranquilidade, quando o tempo for favorável, aí sim eu faço a obra de Deus. Mas a verdade é que o tempo de fazer a obra de Deus é hoje, é agora, é sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo nos falou o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas.
Então o reino dos céus, a vida espiritual, ela deve ser a nossa prioridade máxima, estando à frente de tudo, sem exceções. Então não tenho tempo para reconstruir o templo. Hoje nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para fazer as coisas que muitas das vezes são necessárias nas obras da igreja. Não temos tempo para nada disso. Mas a pergunta que nos cabe fazer a nós mesmos é a pergunta que Deus faz ao povo. Não tem tempo. Mas é tempo de andar com a casa toda bem arrumada, estruturada, enquanto a casa espiritual, e agora trazendo para o sentido que o Novo Testamento dá a nós, como templo do Senhor, está em ruínas? Temos tempo para comer. Até mesmo aqueles que trabalham, CLT, horário de trabalho, tem o horário de comer. Mas não tem tempo para ler a Bíblia. Nós temos tempo específico para acordar. Se você quiser acordar bem, vai ter também o horário específico para dormir. Mas não tem tempo de buscar o Senhor em oração. Então, o que a palavra de Deus está nos trazendo é qual tem sido a nossa prioridade. O que nós temos priorizado. Será que não dá para eu acordar um pouco mais cedo para ter uma leitura diária e já começar o dia, inspirado pela palavra de Deus e fortalecido pela palavra de Deus para enfrentar as batalhas, adversidades e angústias da vida? Ou será que antes de dormir eu não consigo separar um tempo para buscar ao Senhor em oração, buscar a sua presença, pedir a Deus perdão pelos meus pecados, clamar pela santidade? A vida espiritual, o templo está em ruínas, enquanto a nossa vida particular está andando para frente. Nós estamos trabalhando ou buscando emprego. Nós estamos cuidando da nossa casa e da nossa família. Mas a vida espiritual, o templo de Deus, aquilo que agrada ao Senhor, tem ficado em segundo e terceiro plano. É hora de, pelo exemplo desse povo do passado, principalmente pela palavra de Deus, invertermos a ordem. Vamos buscar ao Senhor em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos garante, as demais coisas serão acrescentadas. Eu não preciso priorizar a minha renda, o meu trabalho, a minha família, para que aí sim essas coisas funcionem. É ao contrário. Quando eu priorizo o reino dos céus, o Senhor manda a bênção, o Senhor manda o sustento, o Senhor faz com que a minha casa, a minha família sejam abençoados, porque Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Reino de Deus em primeiro lugar. Busquemos primeiro o reino de Deus, versículo 5. Agora assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Nós queremos a fidelidade de Deus para conosco. E nós clamamos e oramos por isso, pela fidelidade do Senhor. Senhor, abençoa minha renda, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa o meu emprego. Mas como tem sido a nossa fidelidade para com Deus? Não que o Senhor precise de nós para nada, mas a nossa demonstração de que de fato o amamos acima de todas as coisas, como é o seu primeiro mandamento. Nós não temos demonstrado esse cuidado para com a obra do Senhor, mas exigimos o cuidado dele para com as nossas vidas. Está errado. E o que acontece quando nós invertemos a ordem? As bênçãos do Senhor passam a ser retidas. Ele deu o necessário para que o povo reconstruísse suas próprias casas e o templo, mas valorizaram primeiro suas próprias casas. Então o que aconteceu? A bênção foi retida. Como se colocasse o salário numa bolsa furada. O que quer dizer? O dinheiro não está dando mais para nada. Recebeu o dinheiro, olhou, cadê? Não tem mais nada. Sumiu. Não é a quantidade, é a bênção do Senhor sobre o valor que faz a diferença. O Senhor não estipulou a quantidade. Ele falou, vocês estão ganhando muito, agora vão ganhar pouco. Não, porque ele falou, o valor que vocês tinham era suficiente. Agora não é mais. Então, às vezes nós nos preocupamos com valores, achando que a bênção do Senhor está nos valores. Não está.
Quando a bênção do Senhor está sobre aquilo que nós recebemos, pode ser até um salário mínimo, vai dar para suprir todas as necessidades porque o Senhor está abençoando. Agora o inverso, podemos receber uma boa renda. Se não houver a bênção do Senhor sobre ela, é como se estivesse colocando uma bolsa furada. Vai embora e vai embora, e não conseguimos ter a paz que nós pedimos tanto, de poder pagar as contas e viver em tranquilidade. Mas não somente isso, não somente a questão do dinheiro. Aqui nós vamos ver o quê? Eles bebem e não se saciam, eles comem e não matam a fome, eles se vestem e continuam com frio. Como assim? Olha que interessante, eles bebem, então não é falta de água. Eles comem, não é falta de comida. Eles se vestem, não é falta de roupa. Mas o que eles estão? Estão com falta da presença do Senhor. Quando estamos com falta da presença do Senhor, nada mais faz sentido. Tudo vai perdendo a alegria, tudo vai perdendo o prazer. E é isso que nós vemos nos dias de hoje. Olhamos às vezes esses milionários que perdem uma fortuna, mas que sobra para eles ainda uma fortuna que nós talvez nem sequer imaginamos que um dia podemos ter. Mas naquele desespero, no dia estava eu e meu pai vendo uma reportagem, o homem estava desesperado, porque ele tinha tantos milhões e ficou só com 10 milhões. E no desespero dele, de ter ficado só com 10 milhões, ele se suicidou e matou sua família. Matou a família e depois se suicidou. 10 milhões. Nós com 10 mil talvez já estaríamos glorificando, se já paguei todo o título que necessitava. Mas por quê? Não tem Deus, não tem prazer, não tem alegria. Não faz sentido. O Deus dele foi o dinheiro. O Deus daquele povo estava sendo as suas necessidades, sua casa. O seu templo era sua casa. Eles estavam construindo suas cidades, construindo suas casas. A prioridade, a fé deles estava naquilo. Então o Senhor fez o quê? O Senhor reteu a sua bênção. E eles não tinham mais prazer naquilo que tinham. Muitas das vezes nós, na nossa expectativa de acumular e conseguir cada vez mais, deixamos as coisas do Senhor de lado, começamos a buscar as coisas terrenas, talvez até consigamos um dia nos encher delas, mas ainda que consigamos nos encher delas, não teremos o prazer que temos na presença do Senhor. Nada substitui a bênção do Senhor e a sua presença. O templo significava o quê? Significava a presença do Senhor na terra. Não que o Senhor precisasse dele, o Senhor está entre nós, mas a sua presença se fazia real ali. O povo se reunia em comunhão, como nós cantamos, adorava a Deus em comunhão, a presença do Senhor ali se faria. O que eles estavam fazendo? Desprezando a adoração a Deus, desprezando a presença do Senhor. E quantas vezes nós também não desprezamos a casa de Deus, não desprezamos a comunhão entre os irmãos, não desprezamos a nossa vida devocional com Deus diária para valorizar demais coisas. E estamos hoje sofrendo isso que o povo estava sofrendo na época. Não temos prazer na nossa vida. Só vemos lutas, só vemos atribulações, e com isso eu não estou fazendo teologia da prosperidade, que quando você buscar o Senhor, a luta e a tribulação vai embora, não é isso. Mas quando a bênção do Senhor está sobre nós, a luta e a tribulação não conseguem roubar a paz de Deus que excede todo entendimento. Óbvio que teremos momentos em que vamos estar abatidos, mas o Espírito Santo do Senhor nos levanta, nos fortalece. O Espírito Santo do Senhor nos sustenta. Agora, sem Ele, se já é difícil sem Ele, impossível. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para fazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Pare de colocar para depois a obra de Deus e faça quando? Agora, já. E obra de Deus, como já falamos até no curso de membros, sempre foi falado nas pregações também, a obra de Deus não é só um trabalho prático. Perdão, estou com soluço igual criança. Um trabalho prático na igreja. Mas também, e não descartando, mas também a obra de Deus dentro da nossa casa, na minha vida pessoal com o Senhor, no meu devocional, na minha leitura diária, na minha vida de oração, de jejum. A obra do Senhor está ficando de lado na minha vida, eu preciso trazer essa reflexão. E se está, qual é o momento de eu começar a mudar isso
e colocar a obra do Senhor como prioridade. É agora! O Senhor não falou, olha, então tá bom, terminem de construir aí as casas, depois quando sobrar tempo, não, subam agora para o monte, vão catar madeira, vão catar material e terminem no templo. Para quê? Para que eu me alegre e nele seja glorificado. Alegrar ao nosso Deus, agradar ao Senhor, deveria ser o prazer do servo de Deus. Nosso prazer, nosso deleite deveria ser: eu fiz essa obra ao Senhor, eu consegui, eu executei, foi difícil, eu sofri, mas louvado seja o nome do Senhor, a obra de Deus está cumprida. Precisa ser o nosso prazer. Para quê? Para que o nosso Deus seja glorificado. Não foi para isso que nós nascemos, para glorificar e adorar o nosso Deus acima de todas as coisas. Versículo 10. Por isso, ou seja, por causa da inversão, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais o que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. O que estava faltando? A presença do Senhor. Quando o povo finalmente ouve a palavra de Deus, se converte dos seus maus caminhos, coloca o Senhor em primeiro lugar, o que lhes é restituído? Primeiramente, eu estou com vocês. A presença do Senhor. É a presença do Senhor que faz toda a diferença nas nossas vidas. E somente a presença do Senhor. Porque com a presença do Senhor podemos até passar por momentos de escassez. Mas só de ouvir isso aqui, eu estou com vocês, isso já fortalece o servo de Deus a enfrentar toda a batalha, toda a adversidade, toda a luta que vier contra ele. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Versículo 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, o que o povo fez, assim que a presença do Senhor voltou, assim que o Senhor falou para com eles, começaram a trabalhar. Trabalhar em quê? No templo do Senhor. Chega de estagnação. Vamos trabalhar para o nosso Deus. Amém. Vamos trabalhar para o nosso Deus. Vamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Vamos voltar com a nossa vida de oração. Vamos voltar com os nossos jejuns. Vamos voltar com a leitura da palavra do Senhor. Aqueles que têm trabalhado nos grupos da igreja, vamos trabalhar com esmero, vamos trabalhar com força. Porque é para o Senhor, Deus da glória. E Deus deve ser glorificado através das nossas vidas. Amém. Quando nós não o fazemos, colocando o Senhor em primeiro lugar, quando não o fazemos de todo o coração, com o nosso trabalho, depositando, entregando a Deus o nosso tempo, a nossa energia, os nossos talentos, a nossa finança, sendo fiéis nos dízimos e nas demais necessidades, a nossa força. Nós muitas das vezes guardamos o melhor para o mundo e deixamos o resto para com Deus. Eu dedico os meus talentos para o meu trabalho, para a minha casa, para o mundo aí fora. Eu dedico o meu tempo, eu dedico a minha energia para tudo. E quando vem para trabalhar na obra do Senhor, quando vem para ter a sua vida particular com Deus, sobra o resto. Nós temos que inverter, colocar o Senhor em primeiro lugar. Os meus talentos serão dedicados a Ele. A minha energia será dedicada a Ele. O meu tempo será dedicado a Ele. E quais são as consequências disso? As demais coisas serão acrescentadas. Por quê?
porque o Senhor está comigo. Então esse foi o primeiro sermão aqui presente no livro de Ageu, né, onde ele vai falar um pouco sobre essa prioridade. Ele levantar que a prioridade do povo deveria primeiro ser reconstruir o templo e depois cuidar das suas próprias coisas. No capítulo 2, nós vamos ver mais 3 pequenos sermões, mas que também são muito importantes para nós. Então vamos lá, capítulo 2, versículo 1. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo, versículo 3. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Agora, deste novo templo será maior do que a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Aqui Deus vai trazer o esplendor desse novo templo. Por quê? Nós vamos entender mais disso também no livro de Esdras. Quando as pessoas começam a reconstruir o templo, a nova geração começa a chorar de alegria. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, nós nunca vimos algo tão espetacular. Mas a antiga geração, que viu o templo de Salomão, começou a chorar de angústia e de tristeza. Que olharam e falaram, não se compara nem um pouco com o antigo templo. O que o Senhor vem trazer aqui? O Senhor não está demonizando a alegria da nova geração com o novo templo. E nem brigando com o saudosismo da antiga geração com o antigo templo. Mas o que ele está tentando trazer aqui? Cuidado com as primeiras expectativas. Eles estavam tão enraizados no antigo templo, naquela glória terrena, física, porque era revestido de ouro. Do rei Davi, no íntimo do seu coração quis fazer, Deus não permitiu, deu essa bênção a Salomão. Salomão fez com o maior esplendor. E as pessoas que viram esse primeiro templo estavam angustiadas, falando, não se compara nem um pouco, a gente está fazendo com madeira, a gente está fazendo com o que a gente tem hoje. Não se compara com aquele tempo lá atrás, não se compara com aquilo que nós passamos. E muitas das vezes a nossa vida espiritual fica estagnada porque nós vivemos de comparações. Vivemos sempre fazendo comparações com o que já aconteceu ou com o que acontece na vida dos outros. E ficamos decepcionados com aquilo que Deus tem trabalhado na nossa vida e na nossa geração nos tempos atuais. Como assim? Tantas vezes eu vou criar um grupo aqui na igreja para não parecer que eu estou desmerecendo um grupo. Há um grupo aqui na igreja de limpadores de telhados. E é um grupo, tem o seu líder ou a sua líder, é um grupo da igreja, servos do Senhor. E sempre executaram a sua missão, limpando os telhados, e trabalhando, e o fazendo. Mas talvez as pessoas que participaram do grupo imaginaram que o pastor todo domingo falaria, olha irmãos, vamos botar uma escada aqui em cima, vamos subir para vermos como está o telhado que os irmãos limparam. Ou talvez imaginou que alugaríamos um drone para filmar e mostrar o quão glorioso é o telhado limpo, bem executado que esse grupo fez.
Claro que eu estou botando um exagero, mas se nós formos trazer para os nossos grupos atuais, né? Trazer para o meu, agora que eu sou diácono, o pastor vai toda semana subir aqui e me elogiar o quão bom diácono que eu sou, vai me valorizar e nunca mais vai me dar bronca. Muitas das vezes nós colocamos expectativas fantasiosas sobre a obra do Senhor, achando que tudo vai ser uma maravilha, que tudo vai ser muito fácil, que tudo vai ser perfeito, ou fazendo comparações com outros lugares que nós vemos, onde acontece algo diferente. E essa decepção faz com que nós fiquemos estagnados. Nossa, esse templo nunca vai ser como o templo passado. Nós nunca vamos ter recursos, nós nunca vamos ter condições de fazer esse novo templo igual ao templo passado, na glória de Israel, quando Salomão, em sua sabedoria, encheu os cofres de Jerusalém. Nós jamais conseguiremos. Isso acaba fazendo o quê? Deixando estagnado. E quanto a nós? Eu jamais terei essa vida de oração que eu almejo. Eu jamais terei essa vida de leitura bíblica que eu almejo. Nesse trabalho que eu executo, eu jamais me farei igual a tal pessoa, ou jamais farei com que esse trabalho chegue ao nível tal. O que o Senhor traz para eles? O Senhor fala o quê? Coragem, trabalho. Por quê? Não é o esforço deles quem fará com que esse templo de fato seja maior que o anterior. O que fará esse templo maior que o anterior é a glória do Senhor que descerá sobre ele. O que nós temos que entregar a Deus é a nossa fidelidade, o nosso trabalho. Se o Senhor vai prosperar o trabalho ou não, está com Ele. Eu vou dar o meu melhor, sem olhar as circunstâncias, sem ficar imaginando como poderia ser. Eu vou trabalhar para Deus. Por quê? Porque é a glória dele quem vai encher e fazer com que o trabalho frutifique. É a glória do Senhor. E agora nós podemos se trazer para a nossa realidade. É a glória de Deus quem vai fazer com que o grupo de resgate, o grupo de louvor, vai fazer com que o corpo de diáconos, o ministério pastoral. É a glória de Deus quem vai fazer toda a diferença. Muitas das vezes nós nos decepcionamos porque nós achamos que é a força do nosso braço que vai fazer. Não é a habilidade do pregador e nem a habilidade, não que os talentos não sejam necessários, mas os nossos talentos só são de fato úteis para a vida espiritual quando a unção do Senhor está sobre. Então o que o Senhor está dizendo? Não se preocupem com esses detalhes fúteis. Construam um templo. Eu vou fazer tremer a terra. A minha glória vai descer. E a glória dele será maior do que a anterior. E nós vamos ver durante os demais livros que Deus vai mandando os recursos. Deus vai fortalecendo eles dentro dos inimigos e das adversidades que se levantam. Por quê? Porque a obra é do Senhor. É Ele quem capacita, é Ele quem fortalece. Não fique com a tua vida espiritual estagnada, presa. Aquilo que as suas próprias habilidades podem ou não fazer. Entregue-se ao Senhor. Eis-me aqui. Como Moisés ia libertar aquele povo do Egito? Um homem sozinho enfrentar um faraó. Como? Impossível. Mas o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Deus enviou as pragas. Deus abriu o mar para que a obra que Ele mesmo deu a Moisés acontecesse. Assim foi com esse povo também. Deus enviou os recursos para que eles construíssem. Ele simplesmente não ordenou que eles construíssem, os abandonou à própria sorte. Não. Da mesma forma nós, tudo aquilo que Deus coloca sobre nós, os chamados que Deus nos dá, as suas missões, a sua obra, Ele mesmo dá os recursos e a capacitação para que o seu servo faça a sua vontade. Compete a nós dizermos: eis-me aqui, e trabalharmos para a obra do Senhor, dando o nosso melhor, ainda que, e sempre vai, o nosso melhor nunca será o suficiente, jamais vai ser. Mas quando nós damos o nosso melhor, a glória do Senhor vem sobre nós, vem sobre a igreja, vem sobre o povo. Ofereça-se ao trabalho de Deus, trabalhe,
Talvez esteja em um grupo de trabalho, trabalhe com esmero, dê o seu melhor, não faça comparações, dê o seu melhor para com Deus, porque Deus, segundo a sua vontade, vai fazer prosperar o trabalho. Continue pregando dentro da tua casa, continue levando o evangelho no local de trabalho, continue evangelizando pelas ruas, continue lendo a palavra de Deus, continue orando, continue crendo, não fique nessa, eu jamais alcançarei, não. Entregue-se ao Senhor e deixe que Ele faça a obra na tua vida. A glória é dele. Nós, povo de Deus, não conseguimos fabricar a glória. A glória desce do alto e vem sobre nós. A glória é do Senhor. Versículo 10, terceiro sermão. Quase acabando já. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dário, vocês estão vendo que o tempo está passando, né? Então, não são os sermões que estão vindo um em cima do outro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e como ela tocar no pão, ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar no cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Eles são baseados na lei, dos Levíticos, lembramos que isso aqui é Velho Testamento. Ageu transmitiu esta resposta ao Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. Perdão, se não ficou muito claro. Versículo 15. Agora, prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava ao monte de trigo, procurava 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O que o Senhor está falando? Guardem esse dia. Está se falando hoje, na pegaria data de hoje, ó. Lembre desse dia e guarda. Antes desse dia minha mão estava fechada. A partir de hoje estou abrindo, para que vocês vejam a diferença. Mas qual é a principal mensagem aqui dessa narrativa? O nosso trabalho para Deus, sem santidade, não tem valor. Muitas das vezes, tentamos suprir a falta de santidade com a dedicação. Chego cedo, acordo cedo, venho, me esforço, mas não tem como substituir uma coisa pela outra. As duas devem andar juntas. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que ele está falando? Está se baseando na própria lei. O que a lei dizia? Se um sacerdote, um levita, toca no cadáver ou em algo impuro, tudo que ele tocar ficará impuro, até que ele faça o ritual de purificação. Mas o inverso não acontece. Se tem algo santo, ele não pode pegar essa coisa santa, ele até para tirar, né, dessas coisas ungidas e santificadas que as pessoas vendem por aí. Você pegar um objeto que você falou que está santo e encostar em algo, isso não vai tornar o objeto santo. Por quê? A santidade é a do Senhor que vem sobre nós, pessoas, gente. O que o Senhor estava trazendo ali? Vocês lançaram os fundamentos, vocês estão trabalhando, vocês estão se esforçando, louvado seja Deus. Mas cadê a santificação? Estão fazendo de forma impura. Nossa vida espiritual muitas das vezes está estagnada. E às vezes nós temos um trabalho prático na igreja, mas o espiritual está parado. Porque não estamos andando em santidade para com o Senhor. Santidade para com Deus vai além apenas do aparentar
uma devoção a Deus. Mas santidade ao Senhor é todos os dias me arrepender dos meus pecados e tentar andar segundo a palavra de Deus, que vai iluminar os meus caminhos e vai me colocar dentro da vontade do querer do Senhor. A igreja precisa se santificar, o povo de Deus precisa se santificar. Santidade ao Senhor. Vejam em que condições vocês estão fazendo essas obras, em que condições nós temos feito a obra de Deus. Em que condições nós temos nos identificado filhos de Deus e cristãos? Em que condições está o nosso templo espiritual? Em que condições está a nossa vida? Deixamos que o Espírito Santo aponte para nós tudo o que está errado, tudo o que precisa ser mudado, para que os fundamentos, a palavra do Senhor, seja arraigada nos nossos corações, para que nós possamos estar firmes na palavra de Deus. É óbvio que nem sempre conseguiremos a santidade perfeita, nós somos pecadores, somos falhos, mas a busca por ela deve ser constante. O arrependimento dos pecados deve ser constante. Então, se eu tenho que colocar a minha vida espiritual em primeiro lugar, não é somente com o trabalho corporal, o trabalho na igreja, o trabalho na casa do irmão, o trabalho para abençoar vidas, é primeiramente em que condições eu estou fazendo. É arrependimento e vida pessoal com Deus, santificação. Uma obra que eu não posso fazer na minha própria vida. Por isso eu preciso me arrepender dos meus pecados e clamar: Espírito Santo de Deus, transforma o meu coração, transforma o meu viver, faz essa obra em mim, para que tudo o que eu fizer na tua casa ou em teu nome, seja feito da maneira correta. Busquemos do Senhor santidade, pureza, mudança de vida. Da mesma forma como aquele templo que estava totalmente destruído em ruínas, muitas das vezes a nossa vida espiritual, nós que somos templos do Espírito Santo, estamos em ruínas também, totalmente destruídos. Mas a nossa prioridade tem sido o quê? Reconstruir todo o resto da nossa vida. E o templo do Senhor continua em ruínas. Reconstruamos esse templo para que o Espírito Santo venha sobre nós, faça a sua obra, nos encha da sua glória e do seu poder. Nós tentamos às vezes fabricar a glória, tentamos fabricar a presença do Senhor com sentimentalismo, com tantas coisas, tentamos, o Senhor, Deus, cantamos tão belo, tentamos fabricar em nosso próprio coração essa presença, mas não tem como. O Espírito Santo só vem sobre nós quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós nos consagramos ao Senhor em santidade. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, aí sim poderemos executar todas as funções necessárias da maneira correta. Então o Senhor está falando: estou fazendo aqui um acordo com vocês. A partir dessa data, estou derramando a minha bênção, estou derramando a minha unção. Mas não é para ficar como era antes. E aqui ainda é um chamadinho. Eles estavam tão atentos ao templo anterior, mas o templo anterior foi destruído porque o povo não se consagrava a Deus. Então não adiantava ele ser revestido de ouro, não adiantava toda a glória terrena dele, porque não havia de fato uma busca verdadeira ao Senhor. Por causa do pecado, ele foi totalmente destruído. O Senhor está falando: olha, aquilo lá atrás foi destruído por causa do pecado, estamos fazendo algo novo. Não cometam o mesmo erro. Trazendo a nossa vida, vamos lembrar de como nós éramos antes de Jesus, como a nossa vida era, como nós estávamos perdidos, como nós éramos mortos espiritualmente, e vamos pensar de onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou, tudo aquilo que Ele nos deu, e vamos refletir: queremos voltar para aquela situação ou queremos caminhar para a glória do Senhor? Para caminhar para a glória do Senhor, é necessário colocá-lo em primeiro lugar e buscar a santidade. Para encerrarmos, os últimos 3 versículos. Versículo 20, últimos 4, versículo 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Saltiel,
declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Para terminarmos, o povo de Israel tinha, agora que voltou, feito muitos inimigos. E esses inimigos constantemente se levantavam, afrontavam e ameaçavam o povo. Nossa vida espiritual às vezes estagna, não necessariamente porque estamos em pecado, estamos em erro, mas às vezes pela covardia de não enfrentarmos as batalhas que vêm junto com a obra do Senhor. Porque como nós temos visto às quartas-feiras, e nós vimos nessa última quarta com as declarações de Paulo, tudo que ele ganhou quando começou a ser o apóstolo dos gentios foi perseguição e luta. Tudo que ganhou, obviamente, estou falando no sentido físico. Sabemos que a riqueza espiritual é muito maior. Mas tudo que ele ganhou foi atribulação, luta, sofrimento, perseguição. E às vezes nos trespassados, quando nós não colocamos algo no seu primeiro lugar, ou quando nós não estamos em santidade, ou quando temos altas expectativas, o que acontece? Nos deparamos com as dificuldades que vêm junto com a obra de Deus, e elas virão mesmo, e nós estagnamos. Não dá para mim. Já estou com muito problema na minha casa, já estou com muito problema na minha vida. Pensem num homem que deveria ser rei, que é da linhagem de Davi, se tornou um governador, porque tem um império acima dele. O império já deu tudo o que deveria, ainda mais, porque foram muito generosos para com ele. Não tinha como um governadorzinho ficar importunando o império sempre. Olha, se levantou um inimigo contra mim. Olha, tem um povo aqui. O governador tinha que manter o governo da sua região. E os inimigos se levantando, e as batalhas se levantando, e as lutas se levantando. Essa última palavra é específica para ele, mas que também nos serve como alerta. Diga a Zorobabel, governador de Judá: eu farei, eu, o Senhor, primeiro o céu e a terra, derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros dos condutores dos cavaleiros, e os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. O que o Senhor está trazendo? Não fique olhando para as adversidades ou para as situações difíceis. Eu sou maior. Deus derruba os impérios. Ele levantou impérios para castigar o povo e os derrubou para os libertar. Isso já havia sido profetizado séculos antes, porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Mas eu peguei essa tarefa para fazer, eu peguei essa obra para fazer na igreja, que dificuldade, que luta na minha vida, eu vou abrir mão. Não faça isso. O Deus Todo-Poderoso é com você. Amém. Ele derruba os cavalos, seus cavaleiros, ou seja, o inimigo pode vir mais bem armado possível. Nada se compara ao poder de Deus. Coragem para fazer a obra de Deus. Mas quando eu peguei esse trabalho só veio perturbação para a minha vida. Esperava o quê? Acha na Bíblia alguém que pegou um trabalho da mão do Senhor e vê se ele não arranjou problema para a vida dele. Vou falar de Moisés de novo. O homem estava em paz, cuidando das ovelhas. Ele não foi atrás de libertar o povo, não estava querendo nem saber, a verdade é essa. Ele estava feliz na dele, não queria nem saber, ele não estava nem sofrendo o que aquele povo estava sofrendo. Ele já tinha fugido, já estava livre, já estava em paz, já estava casado. E aí Deus vai e chama ele. O que ele ganha? Perturbação e problema daquele próprio povo que ele foi libertar. E é isso mesmo. A obra de Deus é difícil, não é fácil. Nunca foi prometido que seria fácil. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor está comigo e isso já é o suficiente. Ele vai capacitar, Ele vai fortalecer, Ele vai mandar os recursos, Ele vai fazer prosperar o trabalho segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O que resta a mim? Ser fiel ao chamado do Senhor. Estamos sendo fiéis ao chamado do Senhor? Temos sido fiéis ao chamado de Deus? Temos dado o nosso melhor pelo chamado do Senhor? Temos nos oferecido de coração a obra de Deus? Temos verdadeiramente tido uma vida particular com Deus, viva, verdadeira, uma fé, como diz o livro de Tiago, não
uma fé sem obra, ou seja, uma fé morta, mas uma fé que é demonstrada através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através do tempo que empregamos na obra do Senhor. Como nós temos feito a obra de Deus? Em que condições, em que situação nós temos feito? O Senhor não está exigindo a perfeição. O Senhor não está exigindo a coisa mais bela e mais rica. E é esse o problema das pessoas hoje, da igreja de hoje. Pensam que para agradar o Senhor nós precisamos revestir isso aqui de ouro, nós precisamos, não, se tivermos condição devemos fazer. Mas não é esse o principal. O que Deus quer é um povo fiel. O que Ele estava exigindo daquele povo é: vocês têm tempo para construir as suas casas, para cuidar das suas vidas, mas vocês não têm tempo para fazer as minhas coisas. O que Deus está exigindo é fidelidade. Fidelidade. Você talvez não precise ser o melhor daquilo que você faz, mas seja fiel ao Senhor, dando o seu melhor ao Senhor. E se for do agrado do Senhor, Ele vai te capacitar e derramar sobre você mais talentos e te fortalecer nisso. Mas você tem que ser fiel a esse chamado do Senhor. Não deixe que as preocupações, as atribulações desse mundo te consumam por completo. Deixa um pouco de lado, Senhor. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Se você crer na palavra de Jesus, e essas são palavras dele, você vai crer. As demais coisas que serão acrescentadas. Dedique tempo à obra de Deus. Dedique esforço. Dedique trabalho. Não desista. O Senhor vai cuidar de você, da tua casa e da sua família. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, sabemos, Senhor, que embora tenhamos a informação, não temos a menor capacidade de pôr nada disso em prática. Nosso coração é pecaminoso, a nossa alma, nossa carne milita contra Ti, ó Deus, e constantemente nós nos desviamos do caminho correto. Por isso é na Tua dependência, Espírito Santo de Deus, que nós clamamos. Firma as bases da Tua palavra no nosso coração, Senhor. Reconstrua, ó Deus, o nosso templo espiritual, Senhor. Reconstrua a nossa vida espiritual. Venha habitar em nós com a Sua glória, com o Seu poder, Senhor. Que, ó Deus, nós experimentemos da Tua graça, algo que nós não experimentamos desde os primeiros dias, que a Tua glória derramada sobre nós seja ainda maior, Senhor. Opera nas nossas vidas, ó Deus. Nos dá força, Pai, para que nós possamos ler a Tua palavra, ter uma vida de oração diária, clamando, buscando a Ti, Senhor. Abandonando as obras, as coisas desse mundo e priorizando o reino dos céus. Senhor, nos capacita para isso, ó Deus. Diante de Ti, ó Deus, assim como aquele povo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Pois sabemos que nós temos falhado contra Ti, ó Deus. Temos falhado e reconhecemos isso, Senhor. Porque não há uma área das nossas vidas, Senhor, que seja totalmente perfeita. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor opere como um todo, ó Deus, nas nossas vidas, para que cada área, cada milímetro, ó Deus, da minha vida glorifique o Teu nome, ó Deus. E que seja esse o nosso prazer, Senhor, glorificar o Teu nome. Independente, ó Deus, dos sofrimentos e das batalhas que virão, que possamos glorificar o Teu nome, ó Deus. Não queremos voltar de onde saímos, da lama, da morte do pecado, mas queremos caminhar cada vez mais para a Tua glória, Senhor. Derrama a Tua glória, a Tua presença sobre nós e nos capacita para que um dia nós, através do Teu sacrifício, possamos subir até a Tua glória, Senhor. Faz prosperar os trabalhos da Tua casa, Senhor. Que os grupos da Tua igreja, ó Deus, prosperem no seu trabalho para a glória do Teu nome, Senhor. Que as visitas, a recepção, ó Deus, o grupo de louvor, o ministério pastoral, a igreja da criança, os demais grupos da igreja, que possamos, ó Deus, prosperar nos nossos trabalhos para a glória do Teu nome. Para que as crianças cresçam, Senhor, baseadas na Tua palavra, ó Deus. Para que as vidas que cheguem aqui sejam recebidas, ó Pai, com pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Para que os louvores, as pregações não sejam vazias de sentido, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo conduza o culto, conduza a obra feita,
Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado em nosso meio. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.